Boa noite, gente, todos bem-vindos aqui ao canal Filosofia de Primeira, com mais um encontro semanal com vocês aqui. E seguindo a nossa dinâmica da semana, nossos encontros aqui, nossos pontos de reflexão com vocês aqui, trabalhando dois assuntos, na verdade, interessantes. Ainda naquela pegada da filosofia da religião, como foi feita semana passada, entrar num aspecto mais teológico aqui. Não necessariamente um aprofundamento, mas trabalhar alguns aspectos e conceitos aqui que são bastante interessantes. Eu falo aqui, a partir desse aspecto aqui, que a partir da tradição teológica, e dessa tradição teológica há várias vertentes, há várias áreas. Apologetas, exegetas e etc. São as partes aí da teologia. Mas segundo a tradição teológica, Deus estabelece 7 alianças com o homem segundo a tradição bíblica judaica cristã. Mas como que se daria essas alianças? Quando a gente fala em aliança, impacto, a gente fala de uma proximidade. E esse é um dos pontos que a própria filosofia da religião e outras áreas interessadas acabam trabalhando essa proximidade, esse fenômeno da religião, essa ideia de entre o ser contingente, nós com o ente transcendente, que é o divino, nós poderíamos chamar de Deus. Então, segundo a tradição judaico-cristã, teológica também, segundo pedagogia teológica, Deus estabelece 7 alianças com o homem segundo a Bíblia. Como seriam essas alianças? Deus estabeleceu 7 alianças com o homem. A primeira aliança que eu conto a vocês aqui, a aliança edênica, remete ao Éden, remonta à criação do mundo, os seres viventes e o próprio homem. Segundo o relato de Gênesis, capítulo 1. A segunda aliança, segundo a tradição teológica, é a aliança adâmica, que fala a questão da queda do homem, do pecado original e a sentença que Deus estabelece sobre o homem, como por exemplo, o homem trabalhar sobre a terra e a mulher sofrer, aumentar as suas dores de parto. Então, a segunda aliança. A terceira aliança é chamada aliança noaica. A partir do Gênesis ali. O que remete a essa aliança aqui? Remete ao grande dilúvio, a arca, a questão de Noé, a arca, a preservação dos animais, a preservação da família e o arco-íris como um sinal de aliança entre Deus e a humanidade. Essas são as primeiras 3 alianças. A quarta aliança se dá no final do Gênesis, lá, capítulo 12, que é a aliança abrâmica. O que é essa aliança abrâmica? A promessa de Deus, feita por Javé, ou Yavé, que ele estabelece a Abraão e a promessa de fazê-lo pai de nações. Vamos recapitular. Abraão sai da sua terra, Ur, que é o Iraque atual, e vai para a Palestina. E segundo os relatos bíblicos, a tradição bíblica diz que Yavé estabelece um
pacto, uma aliança com Abraão, o tornando pai de nações. Porém, Abraão já é de idade e sua esposa também. E ele diz que fará de Abraão pai de nações. E a sua descendência seria contada como as estrelas do céu. A quinta aliança é a chamada aliança israelita, ou chamada também de jacônica, a respeito de Jacó. A partir de Abraão, cuja sua esposa Sara gera Isaac, o filho da promessa. Isaac com Rebeca geram Jacó. Jacó é considerado depois chamado por Deus de Israel, o príncipe que luta com Deus. E a partir dos seus filhos, todos aqueles Benjamim e todos Isacar, todas as 12 tribos lá de Israel formam a grande nação Israel. Deus estabelece promessa ao povo hebreu naquela época. E depois que Deus estabelece essa promessa a Jacó, que se torna depois Israel, eles vão morar no Egito e ficam lá durante quase 5 séculos. E daí vem a história de Moisés, o grande legislador do povo hebreu, que o tira e leva de volta à terra que Deus havia prometido aos seus pais, aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Sempre começa nessa genealogia. A sexta aliança é chamada Aliança Davídica, do rei Davi. Como Davi se torna, como Israel ficou durante anos, estabeleço aqui um parênteses, Israel sai do cativeiro, vai para a Palestina, é dirigido depois por juízes, Deus estabelece juízes até chegar a um período que era uma espécie de teocracia, onde Deus governava o povo, era o seu. Depois o povo exige um rei, daí vem Saul, Deus coloca. Depois vem Davi. A Bíblia diz que quando o sacerdote Samuel vai ungir, vai à casa de Jessé, pai de Davi, ele vê todos os irmãos de Davi e pergunta se não tem mais algum. E Jessé fala, não, temos um mais novo que está apacentando rebanhos, Davi. E diz que Deus acha graça Davi e o unge como rei de Israel. E Deus não estabelece uma aliança, uma promessa a Davi, que das suas descendências nasceria o Messias. Depois que foi profetizada por vários profetas, como Jeremias, Isaías e outros mais. E a sétima aliança, chamada Aliança Judaica, ou a Nova Aliança, fala da promessa de Jesus Cristo, o Messias, e foi profetizado pelos profetas que ele estabelecia seu reino sobre Israel, visto que historicamente Israel, a partir do profeta Jeremias, Jerusalém começa a ser sitiada, cercada por Babilônia, quando ela cai. E vai depois de Babilônia, vem o Império Assírio, depois o Império Persa, e acaba
levando Israel como uma nação vassala até a ascensão do Império Romano. Então Israel não tinha mais autonomia como nação autônoma. Tinha estabelecido reis, mas era tudo uma espécie de sujeito de uma figura. Mandava, mas não tinha liberdade apenas de se manter uma autonomia de um país, de uma nação, porém era sujeito a César, ao Império Romano. E a sétima aliança da nova aliança fala como a própria Bíblia fala que Deus havia tendo falado por reis, por patriarcas, reis, profetas, fala através da sua palavra, através da pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo se torna parte o que chamamos de aliança judaica, nova aliança. Visto um país que os judeus não acreditam que Cristo fosse o Messias. A percepção de um Messias segundo o povo judeu, que sofria horrores no Império Romano com sua força, é que estabelecia um reino e a tradição de que Jesus foi rejeitado para os seus, ou seja, porque Jesus nasceu judeu, da linhagem de Davi. Ele casou com José, que era da casa de Davi. Então essas são as 7 alianças segundo a tradição teológica. Elas remontam ao surgimento da nação judaica, mas antigamente da nação do Novo Testamento, o povo hebreu, que se torna povo judeu a partir da divisão dos reinos. Israel era um reino só e depois ele se divide em 2, reino do norte com 10 tribos e reino do sul com 2 tribos, Benjamim e Judá. Aí vem a questão da aliança judaica. Então isso segundo a tradição teológica. É claro que essa tradição teológica varia de teólogo para teólogo, de escola para escola, de linha teológica para linha teológica. Então são as chamadas 7 alianças estabelecidas por Deus, Yahvé, segundo os judeus e também segundo os cristãos teólogos, essas 7 alianças que Deus estabelece de pacto para a humanidade. Então seria essa a questão. Claro que quem não está dizendo que a tradição está correta ou está incorreta, isso depende muito dos estudos, dos historiadores, dos teólogos, dos vários especialistas da área. Então, segundo a própria tradição teológica, segundo como é ensinado na pedagogia teológica. 7 alianças. Então são 7 significados. O surgimento da nação judaica, estabelecimento do judaísmo até o surgimento do Cristo histórico, que divide a linha histórica entre antes e o depois. Então seria essa a grande curiosidade hoje. Quais seriam as 7 alianças estabelecidas por Deus para os homens? A aliança de Deus para com a humanidade. Essa aliança é precedida de bastante promessas, benevolências, prosperidade, segundo a própria tradição
teológica judaico-cristã. Seria isso, pessoal.